YouTube, pelo amor de Deus, isso aqui é só um cropped, não seja chato igual o TikTok, por favorzinho. Oi, pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Estante da Júlia. Se você é novo por aqui, eu sou a Júlia, seja bem-vindo a mais um vídeo caótico, bagunçado e icônico aqui nesse canal. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que não estava planejado. Então, simplesmente temos um vídeo de última hora. E foi um vídeo em que alguns de vocês me pediram no Insta, quando vocês me viram lendo. E foi um vídeo também que, quando eu terminei de ler esse livro, eu senti a necessidade de gravar um vídeo, porque eu sentia que falar sobre esse livro só no Instagram não ia ser o suficiente. Então hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos conversar sobre Kim Ji-young, nascida em 1982, que é um livro da Cho Nam-ju, que é uma autora coreana. É um livro em que eu tava morrendo de vontade de ler desde quando ele lançou lá na gringa. Não tive a oportunidade de ler no ano passado. Então esse foi o segundo livro que eu li em 2023. E foi um livro em que me marcou muito, um livro que mexeu muito comigo. Então eu achei que seria interessante eu compartilhar um pouquinho desse livro com vocês. Porque ele é um livro muito curto, ele tem umas 170 páginas. E eu não li ele em um dia. Eu levei acho que uns 3, 4 dias pra eu poder ler ele. Eu não me senti pronta pra ler ele durante um dia só. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a sinopse, falar um pouquinho do que eu achei, um pouquinho do que se trata. É um livro muito importante em si. É um livro que vai bater muito na tecla sobre como que é a questão da mulher na Coreia, né? Como que tem todo esse machismo, esse preconceito, essa desigualdade social ali na Coreia com relação à mulher. E a gente vai ver isso a partir da história da Kim Ji-young. E ela tá casada, ela tem uma filha, e nisso ela tem que abrir mão de várias coisas pra poder criar a filha dela, e nisso ela começa a recriar falas, no caso, né, pronunciar falas de mulheres vivas ou mortas, conhecidas ou desconhecidas da vida dela, em alto bom tom ali, assim, no dia a dia. E o marido dela vai achar isso muito estranho. Ele vai achar o comportamento dela muito, assim, estranho mesmo em si, porque Kim Ji-young não é daquele jeito. E ele vai recomendar que ela vá no psiquiatra. E ela super, hiper, mega concorda. Então, a história do livro em si vai ser contada a partir daí. Ela vai começar a relatar toda a história de vida dela até o momento atual pro psiquiatra. E lá no final a gente vai ter uma parte em que o psiquiatra dá meio que assim um veredito final, sabe? Sobre o que Kim Ji-young tem, o que ele receitou que ela faça, uma reflexão ali, assim, sabe? Então a gente vai ver toda a história de vida da Kim Ji-young, desde o momento em que ela nasceu até o momento atual que ela tá no psiquiatra. Então a gente vai ver a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a vida jovem adulta e a vida adulta da Kim Ji-young. E nisso ela vai mostrar o quanto que a sociedade coreana é machista em si, sabe? A gente vai ver também um pouquinho dessa evolução na sociedade coreana, né? A implementação de leis, muitos dados ali, muitas porcentagens, muitas estatísticas em si que são reais. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante no livro, porque a autora em si conseguiu trazer vários dados, assim, reais mesmo da Coreia. Então, tipo, não é só uma historinha bobinha em si, a gente tem coisas reais ali, assim. E a história em si, se você ler os agradecimentos da autora, lá ela mesma fala que grande parte da história da Kim Ji-young foi inspirada na história de vida dela em si, sabe? Do quanto que a autora também teve que abrir mão das coisas ali, assim, porque ela era mulher na Coreia. Então a gente vai ver toda essa questão. É um livro, por mais que ele seja muito curto, eu senti a necessidade de eu ler ele em mais de um dia, porque ele é um livro pesado em si, sabe? Ele não é um livro com plot, o que é uma coisa que pode dividir opiniões, porque eu adoro um livro sem plot, me julguem. Pra mim, eu não vejo a necessidade de todo livro ter um plot, aquela reviravolta em si, sabe? Eu acho que se for um livro, assim, coerente, um livro com uma escrita boa, com uma história, assim, boa, com um enredo em si que é tão bem construído, tão bem feito, que eu não sinto, às vezes, a necessidade de ter um plot, sabe? E esse livro foi um deles. É mais um relato em si do que uma história em que vai ter, tipo assim, a cada capítulo vai ter um plot, uma reviravolta, sabe? É literalmente um relato de vida. Então, se você tá indo atrás de um livro com plot, esse não é o livro pra você. Mas é um livro que vai falar bastante dessa questão da desigualdade social, do machismo, do preconceito, do assédio, da violência contra a mulher. E vai mostrar muito o quanto que a sociedade coreana, desde o momento em que uma mulher nasce, ela sempre é considerada o segundo lugar. Ela é sempre considerada o número 2. Ela nunca é considerada a número 1, ali assim. Porque o número 1 sempre vai ser o homem. Então a gente vai ver toda essa discussão em si. A gente vai ver tudo pelo que a Kim Ji-young teve que passar desde o momento em que ela nasceu.
Porque na Coreia, infelizmente, a gente tem aquela coisa de que se você tiver um filho homem, isso vai trazer honra ao seu nome, ao nome da sua família, ao sangue da sua família em si. Mas se for uma filha mulher, todo mundo ali assim vai ficar desapontado. Como se fosse culpa da mãe dela ter gerado uma menina e não um menino, sabe? Então tem essa toda pressão sobre a mulher em si. Além de que lá na sociedade da Coreia, anos atrás, lá na história do Kim Jong, a gente vê bastante a questão de que as mulheres, as filhas, têm que abrir mão do estudo, têm que abrir mão da educação pra poder pagar a educação dos irmãos. Então a gente vê isso acontecendo com a mãe da Kim Jong, a gente vê isso acontecendo com a Kim Jong em si, e elas batalhando pra elas terem o acesso à educação, sabe? Pra elas também poderem ter essa conquista na vida delas, pra elas poderem trabalhar, terem uma carreira boa, terem um futuro bom em si. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque além de a gente ver um relato da história da Kim Jong, ela também vai contar um pouco das histórias de alguns personagens secundários. Os pais, a irmã, alguma colega assim de trabalho, o marido, os pais do marido, sabe? Então a gente vai vendo assim que tá tudo ali assim bem conectado em si. Vai ver bastante mesmo do machismo ali assim, principalmente quando a Kim Jong é criança, quando ela é adolescente, quando ela é pré-adolescente. Em todos os momentos da vida dela, a gente vê que o machismo ali tá presente, o assédio ele tá presente. E a sociedade ali coreana, na época, considera muito como normal, sabe? Como nada de demais. O pai dela, os avós, o irmão, praticamente todo mundo ali assim, sabe? E a gente vê que durante a história dela que não é só ela que tá passando por isso, que não é só ela que começa a lutar também pelos direitos dela, começa a batalhar por essas injustiças em si, por esses preconceitos, sabe? Por essa violência. A gente vê colegas de classe tentando combater isso, a irmã mais velha dela tentando combater isso, até mesmo a mãe em alguns momentos ali, em si, por mais que ela erre em outros momentos, a gente vê sempre isso, sabe? A gente vê muito isso também desse machismo e principalmente desse assédio dentro da sala de aula. Os professores sempre assediando as alunas, sempre cometendo atos machistas ali, assim, falas machistas em si, em todas as alunas. E várias vezes ali, assim, a gente vê a Kim Jong sempre se perguntando, tipo assim, caramba, é minha culpa? Tipo, tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa errada com o modo como eu falo, o modo como eu ajo, a roupa que eu tô usando. E tem uma cena ali, assim, em que uma mulher chega pra ela por conta de algo que aconteceu ali, assim, com a Kim Jong, em que ela chega e fala, nada disso é sua culpa. Nada disso é sua culpa. Você não tem que se sentir culpada por nada, mas quem tem que se sentir culpada é ele, sabe? É o homem em si. E ela mesma chega e fala uma coisa que a Kim Jong começa a se perguntar ali no livro. Tipo, será que ela vai ter que ter medo de todo homem que aparecer na frente dela? Será que ela nunca vai poder ter algo assim, normal em si? Um convívio bom e agradável com um homem ali assim? Ela sempre vai ter que viver com medo, sabe? E essa mulher chega pra ela e fala assim, existem muito mais caras legais do que caras maus por aí, sabe? Então, acima de todos esses caras machistas que cometem assédio, cometem violência contra a mulher, em algum cantinho ali, vai existir um cara que vai ser gente boa, que vai ser educado, que vai ser assim, decente, podemos dizer assim, né? A gente não precisa ficar com isso focado só na Coreia, a gente pode levar isso até mesmo pro nosso país. A gente vê também uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, em que quando a Kim Jong começa a entrar na vida adulta, no caso quando ela casa, a gente vê muito essa cobrança sempre por parte da família do noivo. Que a família do noivo, os pais do noivo começam a cobrar que a Kim Jong engravide, que eles virem pais, mas pais de um homem, nunca de uma mulher. E toda vez essa mesma cobrança, e a Kim Jong e o marido dela estão assim cansados dessa cobrança, sabe? Eles estão exaustos de toda hora que encontrarem com a família dele, toda hora sempre esse assunto, sempre essa conversa, sempre essa mesma discussão. E aí que o marido chega pra ela e fala assim, a única solução que a gente tem, que era a solução que eles acharam que era a mais correta, seria eles engravidarem logo, que esse assunto iria acabar. E nisso eles começaram a dar uma discussão, tipo, de como que eles iriam fazer, porque os dois trabalharam. A Kim Jong batalhou muito, muito mesmo, pra ela conseguir ter acesso à educação, pra ela poder se formar na faculdade, pra ela conseguir entrar numa empresa pra trabalhar, que isso não é fácil pra uma mulher coreana, a gente vê ali bem visível. E nisso, a Kim Jong fica tipo assim, tá, mas quem vai cuidar da criança?
Ah, não, na época não tem babá que vai ficar o tempo todo que a gente precisa ali, assim. Vai trabalhar só um períodozinho e pronto, sabe? Não tem como a gente contratar uma babá que vai ficar esse tempo todo e mesmo assim ela vai cobrar uma fortuna, sabe? E nisso, o marido simplesmente chega e fala: por que você não abre mão do seu trabalho? Aí, tipo, resumindo o que ele fala: como eu sou homem, como meu trabalho é 1000 vezes melhor que o seu, eu trabalho numa empresa 1000 vezes maior, que me paga um salário 1000 vezes maior que o seu, eu consigo dar conta de arcar com tudo, sabe? Então você não precisa trabalhar, você pode ficar em casa, cuidar da casa, cuidar da criança, etc, etc. Que conta você não tem que preocupar. E nisso a Kim Ji-young chega e faz um pensamento em que a gente mesmo começa a fazer junto dela, que é o seguinte: eu tô abrindo mão de tudo. O que você vai abrir mão? E o marido fica tipo assim: como assim? O que eu vou abrir mão? Aí ela chega e fala: o que você vai abrir mão? Eu tô abrindo mão do meu emprego, que eu tanto batalhei pra ter, da minha carreira, que eu tanto batalhei pra ter, de um trabalho que eu gosto muito de fazer, por mais que existam dificuldades ali na empresa, machismo, essas coisas assim, por mais que existam essas coisas, é um trabalho que ela gosta. Ela vai estar abrindo mão da rotina dela, ela vai estar abrindo mão do salário dela, ela vai estar abrindo mão do ciclo social dela, dela poder sair com os colegas de trabalho, com as amigas. Ela vai estar abrindo mão praticamente da vida dela em si, sabe? E aí ela chega pra ele: então o que você vai abrir mão? Eu tô abrindo mão disso tudo, o que você vai abrir mão? Já que você vai trabalhar, a gente vai ter uma filha, e eu não posso abrir mão só de tudo, o que você vai abrir mão? E ele dá simplesmente a desculpa de que a única coisa que ele vai poder abrir mão é que ele não vai poder ficar... ele não vai poder demorar muito no trabalho. Então quando ele acabar o trabalho, ele tem que ir direto pra casa, porque ele tem uma filha, tem uma esposa, tem uma casa pra ajudar a trocar fralda, essas coisas assim. Então a desculpa dele é que depois do serviço ele não pode sair pra beber com os amigos dele, sabe? Então você vê totalmente essa diferença, sabe? E é muito triste quando a gente vê a Kim Ji-young abrindo mão da carreira que ela tanto conquistou pra ter, sabe? Porque são poucas as mulheres ali, a gente vê mesmo em porcentagem, em dados ali, assim, reais, o quanto é difícil foi difícil naquela época uma mulher conseguir ter acesso à educação e principalmente a se formar na faculdade, a continuar ali, a chegar no final do curso, ter um diploma e conseguir principalmente entrar numa empresa pra trabalhar. Essa foi uma das maiores dificuldades ali para as mulheres. Então a Kim Ji-young ter conseguido isso, ela foi literalmente uma exceção, sabe? Ela batalhou muito para conseguir estar ali e ela vai ter que abrir mão de tudo. E infelizmente ela vai ter que abrir. Ela abre mão. E aí a gente vê uma coisa em que nenhum homem fica satisfeito ali naquele momento, sabe? Tipo, ok, passamos por uma dificuldade. Kim Ji-young vai cuidar da nossa filha, ok. O marido paga as contas, ok. Só que no momento em que ela sai pra filha pra passear de carrinho, assim, no parque, etc, etc, ela escuta vários comentários machistas de outros homens. Tipo, lá, aquela ali é uma mulher vagabunda, porque ela não tá trabalhando, com certeza ela deve ter feito alguma bosta no trabalho pra ser demitida, e agora está se esbaldando, assim, no dinheiro do marido. E ela fica tão mal, porque ela pensa, tipo assim, caramba, eu sempre fui uma trabalhadora exemplar. Eu sempre recebi elogios da minha supervisora, nunca fiz nada de errado pra ser demitida, nunca fiz nada de errado pra ser chamada a atenção. Eu sempre batalhei muito, batalhei minha vida inteira ali, assim, pra conseguir um emprego, e só porque foi uma decisão minha de eu largar um emprego pra poder cuidar da minha filha, da filha que eu tanto amo e tudo mais, etc, etc, eu sou considerada vagabunda, sabe? Eu sou considerada uma mulher... Eu sou a errada da situação, sabe? E não é bem assim. Não era pra ser assim, entende? E aí a gente vê também outro lado que ninguém tá satisfeito. Tipo, a sociedade em si não tá satisfeita. De que, tipo, a gente vê muito essa discriminação de uma pessoa ter diploma, de uma pessoa ter tido uma educação, de uma pessoa ter um emprego em si, de receber um salário, e a questão de uma mulher que larga tudo ou que não teve a oportunidade e tem que ficar em casa cuidando da casa e do filho, sabe? Então a gente vê muito essa discriminação de, tipo, por que uma pessoa que recebe um salário, que ela tá ali trabalhando, etc, etc, ela tem mais valor? Por que existe essa discriminação? Porque, tipo, pô, se uma mulher largou o emprego igual a Kim Ji-young, largou a carreira dela que ela tanto batalhou, ou se não teve que largar os estudos pra cuidar do filho, pra cuidar da casa, ela passa o dia inteiro cuidando da casa, ele assim, arrumando, limpando, cozinhando, o marido tem que chegar, a comida tem que estar pronta, o filho tem que fazer trocentas coisas, trocar fralda, dar banho, levar pra creche, sei lá o que. Ela faz isso o dia inteiro, todos os dias, porque ela largou tudo, ou ela não teve a oportunidade de entrar pra uma faculdade, pra uma escola, pra um trabalho, ela não teve essa vida, e só por conta disso,
por que ela é, assim, discriminada, sabe? Por que ela não tem valor? Por que ela é considerada uma mulher vagabunda? Por quê? É literalmente essa questão toda. Por quê? Sabe? Só porque ela não recebe um salário, só porque ela não tá numa grande empresa, só por conta disso, de dinheiro, que ela não é valorizada, sabe? Então, tipo, a gente vai ter uma grande discussão com relação a isso, uma grande discussão. E principalmente uma discussão nessa parte da vida adulta da Kim Ji-young, dela mesmo falando que uma mãe que abre mão da carreira dela, abre mão do trabalho, abre mão da faculdade, dos estudos, ou até mesmo uma mãe que não teve a oportunidade de chegar a estudar, a ter um emprego e tudo mais, ambas as mães ali, elas vão cuidar do filho porque elas amam ele, não porque é uma obrigação em si, sabe? Elas estão fazendo isso principalmente pela criança em si. Óbvio que existem mães que são exceções, mas principalmente a grande maioria tá ali assim por conta disso, pra cuidar da criança. Então ela mostra também que toda mãe ama um filho, sabe? Não é uma questão de, tipo assim, da visão de sociedade, tipo assim, ah lá, a mãe largou o emprego, largou os estudos pra cuidar da criança porque ela preferia ficar em casa. Não, entende? Não é bem assim. E a gente vai ver, tipo, cada mínimo detalhe ali assim, cada mini coisinha, cada palavra, cada vírgula ali assim, tem machismo ali no meio. Tem um assédio ali no meio. Tem uma violência contra a mulher ali no meio. Entende? Então, tipo, é um livro muito pesado, mas é um livro muito incrível em si, sabe? É um livro em que você vai ler, você vai ficando, tipo assim, vai aumentando o seu conhecimento. Você vai ficando muito, assim, vidrada na história, em conhecer um pouco mais da história de vida da Kim Ji-young. E a gente vê também a Kim Ji-young tentando voltar a trabalhar nessa carreira dela, querendo, pensando assim, quando a criança crescer, quando eu tiver a oportunidade de colocar ela na creche, quando eu me sentir mais segura colocando ela na creche também, eu quero voltar com a minha carreira, sabe? Só que a gente vê que a cultura coreana ali, assim, não permite tanto naquele momento. De que, tipo, se uma mulher teve filhos, nenhuma empresa vai querer uma mulher que já engravidou, sabe? Nenhuma empresa vai querer uma mulher que tem filho ali, assim. E ela fica tipo assim, caramba, se eu não tenho filho, a sociedade fala mal. Se eu tenho filho, a sociedade fala mal. Se eu estudo, a faculdade, a sociedade fala mal. Se eu não estudo, a sociedade fala mal. Sabe? Então, tipo, nada tá satisfeito ali em si. Então a Kim Ji-young, ela vai se ver, assim, meio que num caminho sem saída, que ela vai ficar tipo assim, caramba, o que eu faço? Abri mão da minha vida inteira, tive o filho que todo mundo me cobrou, tento voltar a trabalhar e ninguém me quer porque eu tive o filho que todo mundo me cobrou, sabe? E aí a gente vai ver também a desvalorização que a Coreia tem com relação a profissões menores, sabe? Profissões, assim, que são desvalorizadas, não só na Coreia, mas em todos os outros lugares do mundo, como atendente, faxineiro, até mesmo aqueles empregadores pequenos, sabe? A gente vai ver muito esse preconceito também. Então eles falam que, tipo assim, esses são os únicos empregos em que vão aceitar uma mulher que já engravidou, uma mulher que já tem filhos, e etc, etc. Então a Kim Ji-young se vê, tipo assim, não querendo mais procurar um trabalho por conta de felicidade, mas por conta de que chegou a um ponto em que ela não sabe mais o que fazer, ela está meio que assim, tentando arranjar algo para ocupar o tempo dela, já que ela não quer só ficar dentro de casa, enfurnada ali assim, cuidando da casa, cuidando da criança. Ela quer também ter a vida dela, ela também quer ter o emprego dela, a rotina dela de volta, sabe? Mas como ela não tem essa oportunidade de ter o emprego que ela tinha, a carreira que ela tinha, ela vai ter que ir em busca de outra coisa. E a gente vê muito o psiquiatra da Kim Ji-young batendo nessa tecla de que ele espera muito que a Kim Ji-young encontre novamente felicidade. Porque a gente vê que a Kim Ji-young ali, assim, começou a desenvolver uma depressão muito grande. Então, vai envolver todos esses aspectos em si. É um livro muito bonito de se ler, uma história muito bonita de se ler, de uma mulher que teve força, assim, pra batalhar todos os desafios que vieram na frente dela, assim, tanto da família quanto da sociedade em si. E a gente vê ali no livro, igual eu falei com vocês, como tem dados, como tem leis, assim, que a gente vê que ali que são reais. A gente começa a ver, assim, leves mudanças, assim, na Coreia. Mudanças que favorecem o direito da mulher, sabe? É um livro muito interessante mesmo. Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta de saber um pouco mais com relação à questão da mulher em si, principalmente na Ásia, eu sou, assim, totalmente curiosa com relação à cultura asiática, sabe? Tanto que, fato curioso, não só pelo fato de eu ser K-popper e tudo mais, mas eu tenho uma listinha de livros que tem representatividade amarela, que pra quem não sabe, representatividade de amarela é representatividade asiática, sabe?
Então, principalmente livros em que tem representatividade do Japão, da Coreia e da China, eu fico muito interessada. E esse foi o livro em que, igual eu falei com vocês, vocês sabem que eu já não sou uma pessoa muito de ler sinopse, eu gosto de ser surpreendida em si. E foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu fui ler, assim, não assim, dando nada ou dando muito, assim. Mas foi um livro em que eu fui, assim, peguei aleatoriamente pra ler e me surpreendi de um jeito que foi único, sabe? Eu gostei muito da escrita da Cho Nam-joon, é uma escrita muito fluida, é uma escrita muito simples. E eu achei uma escrita, assim, perfeita, que encaixa, assim, na história, sabe? Não foi uma escrita rasa, rápida, foi uma escrita que foi complexa, mas ao mesmo tempo crua. Ela mostra ali, assim, que a história tá bem feita, bem interligada, que a gente não tem nada ali passando pano, nada cobrindo ali algum fato ou outro, e assim, a gente vê a história da Kim Ji-young literalmente crua, a gente vê detalhe por detalhe, sabe? Então foi uma coisa que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Eu não cheguei a dar 5 estrelas, eu cheguei a favoritar, tá? Mas eu não dei 5 estrelas porque eu senti falta da autora ter explicado melhor, ter dado uma explicação mesmo em si do porquê que a Kim Ji-young tem aquele problema de incorporar as vozes das mulheres que ela conhece, desconhece, que estão vivas ou que estão mortas, sabe? Eu senti um pouco dessa falta ali em si, de uma explicação mesmo no final. Mas eu gostei muito do final em si mesmo. Achei que só podia ter tido uma explicaçãozinha ali rapidinha sobre isso. Mas eu gostei em si do livro, eu gostei muito. Eu achei uma leitura, assim, bem necessária mesmo. Uma leitura muito importante. Então, se você tiver o interesse de conhecer um pouco da história da Kim Ji-young, vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Só cheque os gatilhos antes. Se você tiver alguma dúvida com relação aos gatilhos, vocês sabem que vocês podem colocar nos comentários que eu respondo. Se não, me mandar no Instagram, que eu também respondo. E em si, eu acabei descobrindo, tipo, sem querer, quando eu fui... Eu não lembro o que eu fui pesquisar no TikTok com relação a esse livro, mas, enfim, eu acabei descobrindo que esse livro tem um filme, que também se chama Kim Ji-young, nascido em 1982. Pelo que eu procurei na internet, eu não sei pra qual plataforma digital de streaming que ele foi. Eu só sei que muita gente lá no TikTok começou a comentar que vocês encontram no Telegram em si. Então, eu quero muito assistir esse filme também, então eu também tô tentando achar esse filme pra poder assistir. Eu só sei que tem um filme, no caso, porque eu vi alguma conta ali do TikTok que postou um trecho do filme. E eu reconheci na hora, porque é um trecho idêntico a uma cena que a gente tem lá no livro. Então, eu sinto que esse filme tá muito fiel ao livro, sabe? Eu recomendo, se você quiser ler, Kim Ji-young, leia. Se você não quiser ler, se você quiser assistir o filme, também assista, porque eu vi muita gente falando que é muito bom também. É um livro em que me marcou muito, igual eu falei com vocês. Tanto que eu senti a necessidade de trazer um vídeo só pra esse livro. Eu não vou comentar, assim, várias cenas, porque por mais que seja um livro sem plots e tudo mais, um livro mais como um relato em si, eu não quero estragar a experiência de vocês. Então eu só comentei aqui, assim, coisas, assim, que são debatidas ali no livro, sabe? Então, é um livro, assim, que vale muito a pena mesmo. Pra mim, seria considerado uma leitura obrigatória da vida de todo mundo. É aquele livro em que você vai, assim, uma visão mais ampliada em si, sabe? Vai abrir a sua mente a novas coisas, você vai passar a ver que alguns diálogos, algumas ações, algumas atitudes ali aqui que você achava que poderiam ser normais ou não, na verdade não são, sabe? E a gente também consegue ver muito isso focado ali na Coreia, porque o foco da história em si é na Coreia em si, mas não significa que a gente não precisa trazer, assim, pro nosso país, pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano em si. Então, se vocês quiserem que eu faça esse tipo de vídeo com algum outro livro em si, algum livro que eu já tenha lido, ou algum livro que eu vou ler mais pra frente, se você não... Meu link do Scooby fica aqui embaixo, então vocês podem saber os livros que eu quero ler mais pra frente, os livros que eu tenho vontade de ler. Então, se vocês tiverem vontade que eu grave, assim, mais vídeos, que eu torne esse um quadro aqui, assim, no canal, podem comentar aqui, assim, ou me mandar lá no Instagram também, que a gente pode olhar isso muito bem. Mas acho que é isso, galera. Como eu falei, eu queria fazer um vídeo não muito grande, mas também não muito curtinho. Então, eu achei que foi um vídeo, assim, bom pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Me contem depois se vocês já leram Kim Ji-young, se vocês têm vontade de ler esse livro.
o que vocês acharam também. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E também não se esqueçam de me seguir nas book redes, no Bookgrande e no BookTok. Então, até o próximo vídeo.